Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui novamente. Pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho da atividade MAPA, certo? Que é material de avaliação prática da aprendizagem. Então, como vocês já sabem, né, a atividade MAPA ela é um pouco mais densa, ela é um pouco mais completa, né, mais complexa, mas nada diferente do que contém no livro didático de vocês e nada diferente do que será abordado nas nossas aulas. Mas, visto isso, nós também viemos com este vídeo autoexplicativo, justamente para contribuir com a realização dessa atividade para vocês, tá? Antes de entrar no detalhe da atividade, eu particularmente gosto de reforçar essas instruções para a realização e entrega da atividade, tá? Por mais que consta, a gente sempre reforça, lembrando que é uma responsabilidade única e exclusiva do aluno, tá? Mas a gente reforça justamente como suporte, tá bom? Então vamos lá de forma resumida, pessoal. Todos os campos deverão ser devidamente preenchidos, tá? Então preencham todos os campos, tá? É obrigatória a utilização do formulário para a realização do mapa, ou seja, nós temos um template padrão, então é obrigatória a utilização do template, tá? É uma atividade individual, então todas as cópias de internet, cópia do coleguinha, né? Trabalho que foi elaborado ali é, fielmente à inteligência artificial, então se for evidenciado, eles poderão ser zerados, tá? Então bastante cuidado. O trabalho ele não tem uma restrição de página, a única restrição é que siga a estrutura e siga o template padrão, tá? Caso vocês utilizem outros tipos de pesquisa, como composição da resposta, é importante que vocês referenciem, tá? Então sigam as normas da BNT, até ali nas instruções tem um link para que vocês façam essa consulta, tá bom? Lembrem-se, uma vez que eu utilizei e não referenciei, pode ser caracterizado como plágio também, tá bom? No momento que vocês forem salvar o arquivo, para quem utiliza o OpenOffice, para quem utiliza o Mac, salvem em PDF e evitem a utilização, aí é geral, né? Evitem a utilização de caracteres ao salvar o nome, justamente para evitar qualquer tipo de incompatibilidade no momento da correção, tá? Então, é responsabilidade, novamente, responsabilidade única e exclusiva de cada um de vocês seguir essas orientações e se certifiquem de que no momento de fazer o envio, a submissão, vocês estão anexando o arquivo correto, porque o sistema ele não permite o envio mais de uma vez da resposta, certo? Qualquer tipo de dúvida, vocês devem nos acionar através do Fale com o Mediador. Aqui nós temos a contextualização da atividade, tá? Vamos ler juntos e diz o seguinte: a contabilidade de custos possui um papel essencial na gestão das organizações, especialmente nas empresas industriais, pois fornece informações que auxiliam o controle, a apuração dos custos e a formação do preço de venda e de tomada de decisões gerenciais. No contexto produtivo, compreender corretamente os gastos da empresa é indispensável, uma vez que nem todo gasto deve ser tratado como custo de produção. De acordo com o livro da disciplina, o gasto representa a aquisição de bens ou serviços, ou seja, nesse segundo parágrafo, não vou ler no detalhe, mas ele traz o que é custo, o que é despesa, a diferença de cada um deles, tá? E claro, nós estamos referenciando justamente para não ser caracterizado também como plágio, tá? Então, ó, nesse sentido, a adequação e a distinção entre custos de despesa e despesas é fundamental para que a empresa identifique corretamente os valores aplicados na fabricação dos produtos, evitando distorções na apuração do custo unitário, do resultado do período e nas decisões gerenciais em uma indústria, por exemplo, materiais consumidos na produção, mão de obra produtiva, energia elétrica da fábrica e depreciação de máquinas utilizadas no processo produtivo devem ser analisadas de forma diferente dos gastos administrativos, comerciais e de vendas, tá? Então agora aqui é o case. A Metalúrgica Soluções Industriais Limitada, empresa de médio porte, enfrenta um cenário de acirrada competitividade no setor de componentes metálicos. Para sustentar o crescimento planejado e otimizar sua margem operacional, a diretoria decidiu implementar um modelo avançado de custeio por departamentalização. Então, o objetivo estratégico é abandonar esses métodos de rateio simplificados
e transitar para uma estrutura que contemple a absorção total dos custos indiretos em todos os centros de custos específicos, né? Nesse caso, a usinagem e a montagem, utilizando a manutenção como centro de custo de apoio. Então, como responsável pela área de custos, você foi incumbido de auditar os dados operacionais do mês de referência e apresentar um relatório técnico detalhado com relação, né, envolvendo ali até a parte da precificação dos 3 produtos críticos, que é o suporte A, o eixo B e a própria engrenagem. Diz o seguinte aqui, ó, dados operacionais mensais. Então, nós temos uma tabelinha onde nós listamos os gastos e o valor destes gastos. E a alternativa A diz o seguinte, com base nos dados fornecidos, realize uma análise crítica dos gastos mensais, segregando-os quanto à sua natureza e comportamento. Então, classifique entre despesas entre custos e despesas, tá? Custos diretos, indiretos, despesas administrativa, comercial, tá? E na sequência, vocês deverão fazer um parecer, elaborar um parecer técnico justificando o porquê que as despesas não devem compor, né? Não compõem o custo de fabricação dos produtos, tá? Pessoal, nessa alternativa, primeiro passo, classificar os gastos mensais. Se é custo, se ele é custo direto, se ele é indireto e se são despesas, certo? Para todos esses tipos de gastos, matéria-prima, mão de obra, aluguel, depreciação, então faça essa classificação. Minha sugestão, como em custos, né? Gestão de custos, nós falamos bastante de tabelas, então a minha orientação é que vocês incluam uma tabela, uma coluna, né, nessa tabela da atividade e faça a inclusão na frente para que a gente tenha uma referência ali entre as informações que estão sendo apresentadas, tá? Além disso, é muito importante que vocês tragam também um resumo dessa classificação, ou seja, o valor monetário ali, quanto é custo direto, quanto é custo indireto, quanto é despesa, justamente porque são informações que vocês vão utilizar no desenvolvimento das outras alternativas desta atividade, tá bom? Então aqui se resume em classificação A. E um detalhe, até eu peço desculpas que eu tô com a minha garganta meio ruim, né? Vocês devem escrever um parecer técnico justificando por que as despesas não devem fazer parte dessa, né, não devem compor o custo de fabricação dos produtos. Aqui é muito importante que vocês tenham um embasamento para essa resposta. Então, pesquisem, utilizem o livro didático para vocês fazer essa justificativa com relação às despesas, certo? Alternativa B diz o seguinte: a empresa adota a departamentalização para reduzir distorções na alocação de CIFs. Então, faça um rateio dos custos de departamento de apoio, que é a manutenção, para os departamentos produtivos, que é a usinagem e a montagem. Então, utilize a base de distribuição fornecida e calcule o custo total de cada centro produtivo. Então, apresente a memória de cálculo de forma organizada. Tá? Então, nós temos ali os dois departamentos, que é a usinagem e a montagem. Nós sabemos que o custo os custos próprios, né, desses departamentos, né, 15 mil e 7 mil reais respectivamente, e a manutenção com 3%. O que ele está pedindo? Para que a gente utilize esse custo do departamento de apoio, que a gente faça o rateio entre os departamentos produtivos. Então, vocês vão atribuir 60% para a usinagem e 40% para a montagem, tá? E após feito essa distribuição, vocês vão adicionar, né, este valor na composição do custo total do departamento. Tá? Então, hoje, por exemplo, a usinagem ela tem 15 mil reais de custo próprio. Após essa distribuição dos 3 mil reais da manutenção, né, 60%, qual seria esse custo total novo, atualizado? Certo? E a alternativa C, que diz o seguinte: após consolidar os custos do departamento produtivo, o passo final é determinar a composição do custo unitário final dos produtos. Tá? Lembrando que o custo unitário desse produto ele é a soma da matéria-prima, mão de obra e
os custos indiretos de fabricação. Então, com base na matéria-prima de cada produto, com base na quantidade produzida de cada produto, com base nas horas de mão de obra e nas horas máquinas, vocês vão fazer essa apuração, vocês vão fazer esse cálculo, né, dessas taxas para fazer a composição do custo unitário total. Feito isso, basta apresentar o custo de cada um desses produtos. Lembrando, na apuração desse custo unitário, vocês precisam levar em consideração essas variáveis dessa tabela da alternativa C, tá? Matéria-prima, mão de obra e horas máquinas, tá? Só para a gente finalizar aqui a leitura, então, considerando que foram produzidos 1.500 unidades do suporte A, 1.870 do B e 1.475 da engrenagem C. Calcule o custo unitário de cada item. Utilize as horas máquina como driver de custo para a absorção dos CIFs. Demonstre como o consumo de recursos produtivos influencia no custo final de cada produto, certo? Então, vocês, querendo ou não, aqui vocês também precisam fazer a aplicação dos cálculos, uma interpretação e trazer ali um parecer demonstrando, né, como que o consumo desses recursos produtivos influencia no custo final de cada produto, certo? Com isso, nós encerramos esse vídeo e, claro, novamente, reforcem, garantam que estão executando exatamente o que diz nas instruções, resolvam a atividade, se certifiquem de que estão enviando o arquivo correto. E claro, pessoal, não façam a submissão da atividade antes da realização das aulas que competem ao tema específico dessa atividade, certo? Com isso, finalizamos. Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.